boa tarde para você. Santa Catarina é o terceiro estado que mais gera emprego no Brasil. Os dados são do CAGED e apontam a força da indústria catarinense na retomada pós-pandemia. Justiça anula licenciamentos ambientais feitos durante a pandemia. E agora, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes. Olha, deu tainha, viu? Pescadores da Praia da Pinheira comemoraram durante a manhã de hoje o lanço de mais de 10 mil peixes. E vou te falar que elas devem continuar chegando, porque quem está chegando aqui pelo estado é o frio. Inclusive, essa semana a gente pode ter a temperatura mais baixa do ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Está começando o SC Acontece ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos! Olha, Santa Catarina fechou no azul mês de abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o CAGED. O saldo foi positivo, 7.232 vagas de emprego. Foi o terceiro melhor resultado entre os estados brasileiros. Para quem quer trabalhar, oportunidades não faltam em Santa Catarina. Alex veio de São Paulo e em um mês aqui já conseguiu um emprego. Não imaginava, né, que ia encontrar, mas a gente se esforçando, né, buscando, a gente acaba conseguindo. E a gente está aprendendo com vendas também, que é um ramo totalmente diferente do que eu fazia, né. O novo emprego do Alex é no comércio de materiais de construção e produtos para casa, setor que continuou crescendo mesmo na crise. O seu Francisco explica que a loja manteve o movimento na pandemia porque as pessoas queriam reformar as casas. Por isso, não precisou demitir ninguém, muito pelo contrário. Mas nós estamos com um movimento normal pós-pandemia, né? Estamos contratando por ter que repor, que teve funcionários que saíram, temos uma vaga em aberto e a situação hoje é essa daí. Santa Catarina é o terceiro estado que mais gerou emprego nos primeiros 4 meses deste ano. Foram 67 mil novas vagas de trabalho. Ficou atrás de São Paulo e Minas Gerais, os estados mais populosos do país. O bom desempenho de Santa Catarina está sendo puxado pelos setores dos serviços, do comércio, da construção civil e da indústria, que são muito fortes aqui no estado. Agora, com o final da pandemia, que é o que a gente está vivendo, quer dizer, as atividades econômicas estão mais... serviços estão mais propensas a empregar e porque estão produzindo mais, né? A gente está tendo um retorno dos empregos no setor de serviços. Quando emprega, gera renda. Quando gera renda, melhora a demanda para todas as atividades. A variedade das indústrias em Santa Catarina também facilita a abertura de novas vagas, de acordo com o especialista. Santa Catarina hoje conta com uma situação muito próxima ao pleno emprego da força de trabalho. Isso deriva exatamente de uma indústria muito forte, ou com uma atividade industrial bastante pujante nos diversos segmentos aqui em Santa Catarina, e que permitiu, né, com que a gente tivesse uma empregabilidade formal, que é típica da atividade industrial, diferente de muitos setores do serviço, e que gera um nível de renda também mais elevado para a população. Para quem procura um emprego... Pode acreditar que consegue. E a gente já vai te dar uma dica aí por onde começar. Se você está procurando emprego, você pode acessar o Cine em Santa Catarina, que tem quase 7 mil vagas disponíveis espalhadas pelos municípios, que inclusive incluem oportunidades de emprego para pessoas com deficiências. E essas oportunidades vão desde auxiliar administrativo, carpinteiro, mecânico, cozinheira, por aí vai. Então, basta você procurar o Cine do seu município para se informar, ou se preferir, pode fazer tudo online, tá? O site do Cine é sde.sc.gov.br. Boa sorte. Olha, o Ministério da Economia liberou metade do valor que havia sido bloqueado da Universidade Federal de Santa Catarina na última sexta-feira. O valor indisponível era de 25 milhões e agora 12 milhões e meio foram liberados. Para falar sobre isso, eu converso agora com Áureo Moraes. Áureo Moraes, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vindo, Áureo. Não estou conseguindo ouvir o Áureo. Áureo, você não está com o mudo aí no seu meeting? Fala um pouquinho.
Não ouço ainda o áudio. Agora eu ouvi você, Áureo. Agora eu te ouvi. Você pode repetir, por gentileza, o que você tinha falado antes? Claro. Bem-vindo mais uma vez. Primeiro, obrigado pela oportunidade, uma satisfação podermos estar aqui para esclarecer à sociedade os impactos que a Universidade Federal de Santa Catarina em particular, mas todas as universidades brasileiras passaram a ter com essas medidas recentes, mesmo que tenha havido uma reversão, ainda é um impacto gigantesco no dia a dia da instituição. Áureo, desculpa te interromper, eu queria só, antes de qualquer coisa, confirmar. Na semana passada, acho que na quarta-feira, dia 1º, a nossa repórter Grazi Bialy, ela conversou com a Universidade Federal de Santa Catarina para ver se confirmava o bloqueio aí dos 25 milhões da verba da Universidade Federal de Santa Catarina. Naquele momento, a universidade ainda não confirmava esse bloqueio. O bloqueio, então, aconteceu efetivamente logo depois disso? Na verdade, o anúncio inicial foi de um bloqueio que afetaria em 25 milhões e meio o nosso custeio, que depois foi atualizado pelo próprio governo federal e foram bloqueados metade desse recurso acabou bloqueado. Então, hoje, o nosso déficit para as contas de luz, de água, de manutenção, de contratos terceirizados, ele está em 12 milhões e meio de reais, o que significa, ainda assim, um impacto muito grande, se for confirmado esse bloqueio como corte, efetivamente, do nosso orçamento. Só para ficar bem claro para quem está assistindo, isso é um recurso do governo federal que é repassado, no caso, para a educação, e agora estamos falando pontualmente da Universidade Federal de Santa Catarina, que receberia 25 milhões, todo investido na educação e na estrutura da universidade, então, automaticamente, baixando para 12 milhões e meio, são 12 milhões e meio de despesas que também precisarão ser cortadas, porque não vai ter verba para bancar. Pode continuar, por favor, e falar para a gente como é que está a situação agora. Na verdade, só para recuperar um pouquinho, Karen, se me permite, o nosso orçamento de custeio para esse ano, ele estava em torno de 130 milhões. Com o bloqueio primeiramente anunciado, ele cairia para 106 milhões. Então, agora a gente está no meio termo, né? Com essa correção, o que está bloqueado hoje é algo na faixa dos 120 milhões, o que não alcança ainda a totalidade do nosso orçamento inicial previsto para o exercício de 22. Quando a gente começa o ano, Karen, só para tentar explicar, a gente tem uma previsão orçamentária que nos permite programar todas as despesas de custeio, essas que eu mencionei, luz, água, contratos terceirizados, manutenção. Mas, à medida que o governo federal anuncia o bloqueio de parte desses recursos, nós não podemos seguir empenhando os valores previstos no orçamento, porque nós não temos a liberação do financeiro. E é isso que está nos assustando agora. Da programação toda para o ano de 2022, neste momento, nós teremos 12 milhões e meio de reais a menos, caso esse valor não seja revertido. E o que isso representa para a Universidade Federal de Santa Catarina em relação a custos que terão que ser cortados para compensar esses 12 milhões e meio a menos? Na verdade, assim, nós temos que fazer um grande exercício de gestão desse recurso de custeio, porque, evidentemente, vários fornecedores que dependem da universidade, e aí, de novo, me refiro às nossas contas de água, de luz, os contratos de segurança, de vigilância, de portaria, de manutenção mesma do dia a dia das atividades, eles vão ser impactados. O que sempre se prioriza na universidade, em momentos como estes, são aquelas atividades associadas à permanência estudantil, porque hoje nós temos um conjunto enorme de estudantes que dependem das ações de apoio à permanência, como o restaurante universitário, as bolsas, os auxílios. Estes a gente preserva até o limite, mas o custo da preservação desse apoio e dessa assistência estudantil acaba sendo reduzir o número de postos de vigilância, reduzir os contratos de limpeza e manutenção para que a gente consiga chegar até o fim do ano. Sem deixar de mencionar, Karen, que mesmo que nós consigamos a liberação do que hoje está bloqueado até o final desse ano, o nosso orçamento ainda é 24% menor do que foi em 2020. Então, mesmo a totalidade dos recursos, se forem liberados, são um quarto menor do que a gente teve
no exercício 2020, e aí é muito complicado você programar a gestão orçamentária e financeira da instituição. Perfeito, já estão tendo que rebolar para conseguir fazer a conta fechar, porque está difícil. Então, se tira ainda uma verba de 2,5 milhões, com certeza impacta e muito, né? Não só nas pessoas que serão impactadas, mas em todo o trabalho que é realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina. A gente entende que o Ministério da Economia precisou também segurar um pouquinho para que a conta feche lá na frente para o nosso país, mas também entendemos que educação e saúde são dois lugares que eu acho que deveriam ser os últimos a serem cogitados um corte de verbas, né? Queria te agradecer mais uma vez, Auri, e parabenizar vocês, porque eu sei que vocês fazem um trabalho incrível para conseguir atendendo todos os alunos, os universitários e prestando um serviço incrível à comunidade que eu sei que a Universidade Federal de Santa Catarina faz. Muito obrigada, viu? Obrigado, Karen. Boa tarde a todos vocês. Obrigada. Boa tarde. Intervalo rapidinho aqui no SC Acontece, mas é bem rápido mesmo, tá? Não sai daí.